Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje, quarta-feira, dia 16 do mês de junho do ano 2021. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. E o ponto alto do nosso devocional é a leitura da Palavra do Senhor. Hoje vamos iniciar a leitura de um novo livro. A Bíblia, que é adotada pela cristandade evangélica, é uma Bíblia composta de 66 livros. Eu tenho feito a leitura numa Bíblia de editora católica, por quem nós temos um grande respeito e consideração, todos os católicos. E a Bíblia católica, ela contém 72 livros. Então são 6 livros a mais do que a Bíblia utilizada pela cristandade evangélica. Isso não é nenhum problema, uma vez que nós vamos utilizar apenas livros que fazem parte do conjunto de 66 livros da cristandade evangélica. Tá certo? Nós terminamos de ler ontem a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então hoje vamos dar início a um livro do Antigo Testamento. E eu separei para nós iniciarmos a leitura o livro de Ruth. É um livro que fica antes do livro de Juízes. É um livro pequeno, de apenas 4 capítulos. Fica antes de Juízes e depois de Ruth está o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, você vai lá, o livro de 4 capítulos, denominado Ruth, ele está depois do livro de Juízes, melhor dizendo, corrigindo, né? Depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. Feita essa correção, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Diz assim este livro do Antigo Testamento, chamado Ruth, os seus 7 primeiros versículos na Bíblia de Jerusalém. Diz assim: No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Maalon e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Versículo 3: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então, versículo 6: Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que Deus tinha visitado seu povo, dando-lhe pão.
Versículo 7. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Até aqui para hoje, né? Esses 7 primeiros versículos. É um livro que é considerado na literatura judaica uma pérola. É um livro que é recitado por ocasião dos festejos de Pentecostes no calendário judaico. E é um livro que conta a história das aventuras de uma família que morava em Belém de Judá, uma família composta por pai, mãe e 2 filhos. E essa cidade de Belém de Judá veio a enfrentar um período de fome, seca, e esta seca prolongada trouxe a fome, né? Houve a escassez de água, a escassez de alimentos para a cidade, e esse pai, este homem, esse chefe da família, chamado aqui no livro de Elimeleque, ele decide então mudar-se, sair de Belém, que estava naquele estado de sequidão, para viajar com sua família e estabelecer morada na região de Moabe, que era um outro país. E assim ele o fez. Chegando lá, aqui não fica claro ainda nessa primeira leitura, mas provavelmente no primeiro ano, este chefe da família, ele morre. Também o texto não diz por qual motivo, que enfermidade ou que tipo de acometimento lhe sobreveio que o levou à morte. Noemi, então, fica viúva de seu marido, seus filhos ficam órfãos de seu pai, mas o texto deixa a entender que eles já eram adultos, os 2 rapazes, os 2 filhos já eram adultos. E eles então tomaram para si esposas desse novo país, Moabe, mulheres moabitas. O nome dos filhos de Elimeleque com Noemi, aqui o texto traz para nós, é Malom, provavelmente o mais velho, o primogênito, e o seu irmão Quilion. Malom tomou por esposa uma jovem moabita chamada Orfa, e seu irmão Quilion tomou como esposa outra jovem moabita chamada Ruth. E o texto traz para nós que eles permaneceram então por um período de 10 anos. Transcorreu-se aí 10 anos, né? Aqui o texto não deixa claro em que ano desse período de 10 anos os 2 filhos de Noemi também vieram a morrer. O texto também não nos conta por que causa, né? Apenas sabemos que os 2, a exemplo de seu pai no primeiro ano, também, após casarem-se e ainda antes de terem tido filhos com suas esposas, eles morreram nas terras de Moabe. Então aqui está o problema do livro, né? Aqui está o enredo dessa história bíblica, deste livro encravado no Antigo Testamento, considerado na literatura judaica como uma pérola de grande valor. E eu convido você, que tem me acompanhado no Instagram, no YouTube, a nós olharmos para esta pérola, a nós mirarmos os nossos olhos no seu brilho, no seu detalhe, na esperança de trazer conhecimento para nós, trazermos palavras de conselho
trazermos palavras de edificação para a nossa vida e para a nossa família. Então aqui está a história, o começo dela. Cidade de Belém, Judá, dentro do território de Israel, experimentou um período de seca que trouxe privação de água, de alimentos, uma crise se instalou na cidade e um homem com a sua família, um homem com 2 filhos, sua esposa, ele decide mudar-se, vender as suas propriedades em Belém e com aquele recurso levantado, viajar para a região de Moabe e lá comprar uma casa, uma fazenda e lá se estabelecer com sua família. A morte visitou esta família, ceifando a vida deste chefe da família, Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, depois dos 2 já terem também contraído matrimônio naquele país. E a história que vamos dar continuidade a partir de amanhã, a partir do versículo de número 8, é a história dessas 3 mulheres. O que aconteceu a elas? Onde Deus aparece nessa história? Quais as consequências, para esta família da decisão, num primeiro momento, de sair de Belém para ir para outro país? Quais as consequências dessa nova decisão passados 10 anos, de voltar desse país, Moabe, de volta à terra natal de Noemi, Belém de Judá? É o convite que eu faço a você para nós mergulharmos na contemplação desta pérola de grande valor da literatura judaica, deste livro que certamente tem grandes ensinamentos para a minha vida, para a sua vida e para nossas famílias. Feito este convite, eu já te abençoo neste momento com esta porção do começo do livro de Ruth, os 7 primeiros versículos. Te abençoo em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.